Olá, pessoal. Bom dia, boa segunda-feira para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que tudo esteja bem, que Deus abençoe a todos vocês. E vocês já pediram Carlos Gabas na CPI hoje? Então vocês vão lá nas redes sociais dos senadores e hashtag Carlos Gabas na CPI, na sua também, porque quanto mais pressão a gente fizer, mais rápido a gente vai conseguir. Eu vou explicar para vocês por quê. Renato Giraldi, novamente, o Renato postou o seguinte: caso Gabas. Prints da tela confirmam 2 TEDs no mesmo dia, totalizando 48 milhões enviados a Hemcare. Com Gabas é assim, pagamento à vista e sem entrega. Afinal, o dinheiro é do povo, né? O que falta para Omar Assis, o senador, convocar o Gabas na CPI? E aqui está a prova para vocês de que houve os TEDs no mesmo dia e eles não receberam os respiradores. E por que é importante a gente chamar o Gabas? E eu peguei aqui uma opinião muito interessante, me passaram aqui uma opinião muito interessante via Telegram. E se vocês concordarem, deixa aqui para mim nos comentários por que vocês concordaram, se vocês acham que está correto. E se vocês falarem, Camila, não concordo com nada, não tem nada a ver, me diz por quê. Então, a pessoa escreveu o seguinte, eu faço da opinião dela a minha. Não importa o que seja dito na CPI, ela é o fato técnico que faltava para o jurídico entrar em ação. Se a CPI não entrar no tema desvios de recursos, o presidente Jair Bolsonaro ficará inelegível em 2022. Nunca foi o flango flito, tratamento precoces e afins. Sempre foi o embasamento técnico burocrático que faltava para corroborar com a narrativa de genocida, a chance de retomar o recurso correto dessa CPI. Lembre-se de quem julga a ineligibilidade do presidente Jair Bolsonaro é o ministro do Supremo Tribunal, o Barroso. Caso a CPI não convoque quem desviou recursos públicos, a narrativa que tem que colar é que ela foi parcial. Para isso, é preciso que o caso Gabas e tantos outros fure a bolha. A população repetindo o tema vai incomodar o Ministério Público, que se sentirá apoiado pelo povo. Isso é que nós temos que fazer para que a gente consiga uma CPI um tantinho só, mais limpa, menos parcial e que não tente criminalizar o presidente Bolsonaro. Por falar em criminalizar o presidente Bolsonaro, vocês lembram do Pinato? Aquele deputado federal envolvido na CEAGESP, com corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça, tráfico de influência e aquela bagunça toda, presidente da bancada Brasil e China, a maior bancada que tem dentro da Câmara dos Deputados, ele é praticamente um escravinho da China, e ele ofendeu o presidente Jair Bolsonaro, falando que o presidente precisava de um tratamento psiquiátrico, que ele tinha problemas mentais. Eu não estou zoando, por incrível que pareça, eles entraram sim com o processo e o Gilmar Mendes será o relator de ação que pede afastamento do presidente Bolsonaro por insanidade. Um grupo de advogados pede que a STF determine exame psiquiátrico em Jair Bolsonaro para atestar sua inaptidão para a gestão da pandemia do flango flito. Então, vocês entenderam o perigo que nós estamos correndo? Se a gente não começar a agir agora, isso aqui, ó. A coisa que a gente mais quer é ser amigo de vocês. Vocês é bom demais até. Boa tarde, pessoal! Essa manifestação gigantesca que aconteceu no sábado, no dia 15, não vai ter valido de nada se a gente não começar a ir com o peito aberto mesmo. Tipo, peito aberto. Não tem arma, vai com faca. Não tem faca, vai com lixa de unha, vai com alicate de cutícula, não importa, mas vai. Porque o negócio está começando a ficar muito preocupante, está ficando temerário. Mas vamos rir um pouquinho, porque hoje é segunda-feira e nós temos o direito de começar a semana rindo pelo menos um pouquinho, não é verdade? Determinação da Justiça manda Dória retirar das redes sociais postagens em que acusa a vizinha de fake news. A vizinha dele, Alessandra Maluf, ela que postou o vídeo do filho dele numa festa em plena pandemia, e ele acusou ela do quê? De fake news, foi agressivo, foi pra cima dela. Gente, foi um barraco dos jardins aquilo, foi a coisa mais linda. Ela parece que com um hobby
no meio da rua, ele indo atrás de carro, com segurança. Olha, foi um barraco assim, ó, da alta classe, foi show de bola. E ele acusou ela de fake news nas redes sociais. A justiça mandou ele retirar os termos. Fica a pergunta, se a justiça mandou retirar, então não era mentira, concorda? E aí, como que a justiça resolve esse caso, se naquela época fazer aglomeração era 100% proibido em São Paulo? E França finalmente agindo de uma forma perspicaz, de uma forma equilibrada, e ela proibiu linguagem de gênero neutro nas escolas. Olha só, fazia muitos anos que a França não era exemplo de alguma coisa, agora está sendo. Segundo o Ministério da Educação, a medida atrapalha o aprendizado dos alunos e prejudica as pessoas com deficiência mental. Pois é, e pessoas com deficiência visual também são absurdamente prejudicadas, e as que têm deficiência auditiva também passam por sérias dificuldades quando aparece um TODES, o TODEX. Olha que bom que a França falou, olha, vamos tomar o remedinho de vocês, né? Mas não mexe com as crianças não, né? E por falar em gente doida, a gente tem que falar do Biden, não tem como. Biden usará voo para deportação em massa de brasileiros, como Trump. Mais uma vez, com a anuência do governo brasileiro, um avião fretado com cerca de 130 imigrantes apreendidos pelas autoridades americanas deve partir na quinta-feira, retomando uma prática comum durante a presidência de Donald Trump. Os Estados Unidos estão prestes a enviar ao Brasil o primeiro voo fretado de imigrantes brasileiros deportados desde o início do governo Joe Biden. Na quinta-feira, cerca de 130 brasileiros serão mandados de volta, segundo 3 fontes que acompanham as questões imigratórias americanas. Então, faz assim, pessoal, quem quer ir lá para os Estados Unidos, vai, curte um pouquinho e não paga passagem de volta, não. É só entrar aí no avião do Joe Biden que já chega em São Paulo, gratuito, de boas, no aviãozinho. Olha que legal. E vamos falar também de genocida, o genocida Maduro. Ditadura de Maduro confisca prédio do principal jornal da Venezuela. A execução de sentença em favor do líder chavista ocorre no momento em que o regime e oposição ensaiam o diálogo. E você quer saber, vai que legal? Olha quem teve que noticiar isso. A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é tipo mega apoiadora de Maduro. Os jornalistas da Folha têm fotinho com Maduro, tem fotinho com o Chaves. Eles tiveram que noticiar isso. Gente, eu achei tipo o ápice do final de semana. Eu adorei. E agora vamos falar de filha da putagem. Lava Jato deve restituir dinheiro de Odebrecht. Emílio Odebrecht será beneficiado pelo golpe do Supremo Tribunal Federal que anulou os processos de Lula. Com a ficha limpa, Emílio poderá se livrar da obrigação de devolver recursos que recebeu da Odebrecht em contas secretas na Suíça, um dos compromissos que os colaboradores assumiram quando a empresa concluiu as negociações do acordo de leniência firmados com a Lava Jato em 2016. Além de nós soltarmos os corruptos e eles virarem ficha limpa, a gente agora vai ter que indenizar bandido. Olha como o STF é sensacional. Que bem que eles estão fazendo no Brasil, né? Fortalecendo o tráfico de drogas, fortalecendo o narcotráfico, soltando bandido, devolvendo dinheiro para corrupto. Está tudo lindo no país das maravilhas. E Adélio Bispo não pode sofrer sanção disciplinar na cadeia, decide tribunal. O ex-militante do PSOL foi preso por esfaquear o presidente da República em 6 de setembro de 2018. Adélio virou tipo um totem. Não pode tocar, não pode questionar, não pode chegar perto, não pode deixar ele lá. Porque afinal ele é só um lobinho solitário com uma entrada falsa na Câmara, com 3 celulares, computadores, clube de tiro, mas ele é só um lobo solitário, né? Acredita quem quer. E por falar em acredita quem quer, eu vi um negócio aqui no Twitter do Carlos Bolsonaro e eu não quis acreditar muito, mas é verdade. Um negócio chamado Roda Bicha, live de estreia da série Criança Viada Show. Aí eu falei, gente, não é possível, isso isso não está acontecendo, está. No momento em que a esquerda exige os recursos do pagador de impostos para o uso da Lei Rouanet, período de pandemia que impede a realização de shows,
Sendo uma clara prova de contradição no que dizem exercer, a terceira via apoia recursos públicos para peça com o título de criança viada. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive o Eduardo Leite concedeu espaço no canal do governo para apresentação dessa criança viada, e a Bela Ana, porque até aconselho vocês a seguirem ela faz umas threads muito boas, com muita informação, só para falar que o nome dela é Anitta, mas ela não é a Anitta que rebola a bunda, tá? Ela é outra Anitta. O governador, #LeiteMente, no caso Eduardo Leite, através de sua Secretaria de Cultura, utilizou-se das redes sociais de um órgão público e de seu erário para divulgação e propaganda direta de uma live que tenta pregar a normalização da erotização e sexualização infantil. Está aqui, ó, SEDEC, Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. A responsável, a secretária de Cultura do Rio Grande do Sul, é comandada por uma militante progressista chamada Beatriz Araújo. Secretária da Cultura, Beatriz Araújo. No início do governo do Eduardo Leite, ele já havia sido bastante criticado nessa nomeação por ter sido eleito assumindo um compromisso com a igreja no Rio Grande do Sul e ter colocado uma militante na pasta. Sartori e Eduardo Leite buscam apoio da liderança evangélica. Nunca confie no PSDB, gente. Nunca, nunca, nunca. Sempre espere mentira. Beatriz Araújo já se mostrava uma defensora do Queer Museu, que também pregava a erotização de crianças. Agora, a secretária de Estado incentivava em suas redes sociais que o Santander Cultural deveria manter a tal exposição. E também em sua rede social compartilhava vídeos de pré-adolescentes questionando o seu próprio gênero biológico. Quanto à lucidez, qual é o meu gênero aqui? O vídeo que ela postou. Fica a pergunta, por que o pessoal do Rio Grande do Sul aceita essa mulher? Vai lá na Secretaria da Cultura, pessoal, vocês que não aceitam esse tipo de coisa, fiquem na porta da Secretaria da Cultura. Façam o Eduardo Leite assinar a exoneração dessa mulher. O que ela está tentando fazer não é cultura, não, é perverter o teu filho através da cultura. Criança viada. Pergunto, como é que era? Era o Rezende, Marcelo Rezende, que Deus o tenha, que falava, eu te pergunto assim para você e você me responde assim para mim. Cadê o conselho tutelar? Cadê o ECA? Como? Deixa aqui para mim nos comentários, porque eu vou controlar o meu palavreado aqui, porque eu não quero receber nem processo, nem perder o canal. E vamos falar de Rodrigo Maia, o nhonho, o gordinho engraçadinho da esquerda. Maia reaparece, chama a Semineto de baixinho sem caráter e, de repente, percebe o quanto é fraco, porque, olha só, ele foi expulso do DEM, porque ninguém aguentava mais o Rodrigo Maia, então ele foi retirado do DEM e parece, e eu não tô zoando, que ele vai se filiar ao PSOL. E por falar em gente que não presta, vamos falar de Toffoli. Ataque a Toffoli ao vejo o Estado de Direito e a própria democracia. E quem teve essa ideia brilhante? Ele mesmo, Reinaldo Azevedo, coitado, fim de carreira, só tá falando bobagem. Quando o ministro do STF está sujeito ao arbítrio, então é certo que o problema é de todo mundo. Não, Reinaldo Azevedo, não é de todo mundo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo aceitou 4 milhões para mudar a sua sentença no TSE para beneficiar prefeito corrupto, tá? Para beneficiar diretor do Denatran do Rio de Janeiro. Então o problema não é de todo mundo. O problema é de quem roubou. Toffoli que se vire. Desde quando agora os ministros do Supremo Tribunal Federal representam a sociedade? Porque se representa a sociedade, então eu posso dizer que a sociedade, além de criminosa, está ficando doente. E por falar em gente doente, vamos falar de Lula. Em julho de 2010, Lula doou 25 milhões de reais do nosso dinheiro a Autoridade Nacional Palestina, e agora nós estamos vendo o resultado. E por falar em resultado ruim, nós temos que falar do escândalo do Tribunal Superior Eleitoral presidido por Barroso. Barroso paga 3 milhões em publicidade para uma empresa investigada pela Lava Jato
por contrato bilionário com a Petrobras e ligação com o filho de Lula. Aqui mostra contrato 30 de 2009 favorecido PPR. E para provar para vocês que é verdade, eu trouxe aqui um site de esquerda, conhecido também como Folha de São Paulo, que mostra. A Força Tarefa também argumenta que uma agência de publicidade que fez pagamento à Game Corp, a PPR, profissionais de publicidade, teve atuação também junto à Petrobras, que é foco da Lava Jato no Paraná, além de ter feito os pagamentos a firmas do operador financeiro Adir Assad, hoje delator. Aqui está o filhotinho do Lula, e essa matéria é de 12 de dezembro de 2019. Acho que Barroso tem muito a nos explicar, não é mesmo? Bom, pessoal, encontro vocês aqui às 4:30 da tarde. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Beijos no coração.